Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, 9h45. Um ótimo dia para você. Jornal da Rede Alesp nesta segunda-feira, trazendo todas as informações que você precisa saber para ficar muito bem informado e informada. Você que está nesta quarentena, no isolamento social, ou então você que trabalha em alguma atividade essencial e foi obrigado a sair de casa para realizar suas atividades. Muito bom dia, muito bom trabalho. Tome cuidado, hein? O que nós vamos fazer agora? Giro de notícias? Exatamente. A capital vive o quê? Mais uma semana de quarentena, né, Exatamente. Gente? O governador de São Paulo, João Dória, em coletiva realizada sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes, desejou o pronto restabelecimento dos profissionais de saúde que foram infectados pelo novo coronavírus. Quero também fazer um registro e uma homenagem aos 32 mil profissionais de saúde, médicos, paramédicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, agentes de saúde, recepcionistas, gestores, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos e outros profissionais que testaram positivo em todo o Brasil e que tiveram que se afastar das suas atividades momentaneamente. O nosso desejo é que todos prontamente possam se recuperar. Vocês são, neste momento, os heróis do Brasil. 32 mil profissionais de saúde afastados com o coronavírus. Quero também renovar a nossa solidariedade às famílias de todos aqueles que perderam suas vidas com o coronavírus ao longo destas semanas. É muito triste perder um filho, uma mãe, um irmão, um pai, um tio, um amigo querido, diante de uma crise de saúde tão grave quanto essa que estamos passando neste momento. A todos, a nossa solidariedade. E João Dória anunciou a compra de 2 milhões de testes da Covid-19 para aprimorar o monitoramento da epidemia no estado. O governo de São Paulo autorizou a aquisição de 2 milhões de testes rápidos, testes esses que já estarão disponibilizados no Instituto Butantan a partir de amanhã, com um investimento total de 114 milhões de reais. A primeira fase da testagem começa já na próxima segunda-feira, priorizando as forças de segurança do estado de São Paulo. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e os bombeiros. Na sequência, os profissionais de saúde do estado de São Paulo e também dos municípios. O governo do estado, em parceria com os municípios, vai na sequência identificar também os estratos populacionais prioritários para a aplicação dos testes. É um esforço do governo do estado para ampliar a testagem e também a rede de coleta descentralizada para exames do coronavírus. Dimas Covas, que faz parte do Comitê de Saúde no combate à pandemia do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo, detalhou como será a linha de testagem, que vai contar com uma parceria com o Centro Paula Souza. Fase 1, que era a introdução dos testes rápidos. Começamos pela Polícia Militar. Hoje, às 7 horas da manhã, nós começamos em 20 unidades aqui do município de São Paulo, o atendimento aos policiais e às suas famílias. Faremos em 20 dias 145 mil exames, com a colaboração do General Campos, secretário de Segurança. Isso está funcionando 12 horas por dia, com a participação do próprio pessoal da segurança, mais o pessoal da rede de testes. A segunda fase compreende a ampliação dos testes RT-PCR, para um primeiro momento para os contatos dos pacientes graves e, num segundo momento, a ampliação para os pacientes sintomáticos leves.
Na segunda-feira, os municípios receberão uma norma técnica, já iniciando a testagem dos pacientes leves. Quer dizer, esses pacientes não estavam sendo atendidos até então, porque existe a recomendação que eles fiquem em casa. Então, agora tem uma sistemática de que esses pacientes serão atendidos. E, importante, quer dizer, com a cooperação do Centro Paula Souza, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Administração Penitenciária, da Secretaria de Segurança, nós iniciamos a montagem de uma rede de contenção da infecção em populações vulneráveis. Então, o primeiro acordo foi com o Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza tem 59 unidades com cursos de enfermagem, são esses que estão mostrados aí no mapa, e essas unidades atuarão em 3 áreas. Farão coletas descentralizadas, tanto de exame PCR como de exame do teste rápido, farão um apoio para a coleta dos estudos soroepidemiológicos nesses municípios e serão também envolvidos na resposta rápida. Com o quantitativo de testes já disponíveis, que são 1.300.000 testes de RT-PCR, mais os 2 milhões de testes rápidos, nós vamos chegar a um nível de testagem nos próximos 3 meses que é similar ao de países como a Itália, a Espanha, né, que está ali no gráfico, né? Então tem Brasil, que é 1,3, e o estado de São Paulo vai chegar a 27.000 testes por milhão de habitantes. E o governador salientou mais uma vez que o lockdown não está descartado e que o protocolo de como será já está pronto, porém ainda não será aplicado. Nós aqui não precipitamos decisões, nós avaliamos decisões e tomamos quando necessário. Não é por desejo nem do governador, nem do prefeito, nem desta ou daquela pessoa. Há um conjunto de valores no pensamento do Comitê de Saúde, que faz a avaliação sob o prisma completo, no âmbito do Estado, no âmbito regional, especificamente aqui na região metropolitana de São Paulo e depois na capital de São Paulo. Qualquer decisão que circunstancialmente, Silvia, pudesse ser adotada na capital de São Paulo, ela se reflete em todas as demais cidades que circundam a capital paulista. E, por sua vez, há um reflexo também nas demais cidades. Não é uma decisão que possa ser tomada isoladamente. Ela tem que ser tomada dentro de uma visão completa, e esta visão existe, é monitorada diariamente, e se houver a decisão, nós saberemos anunciar e justificar. Dimas Covas reforçou a importância do isolamento social para que os números da pandemia comecem a cair e os serviços não essenciais possam ser reabertos. Esses índices que foram definidos, né, quer dizer, decréscimo de casos por 14 dias, redução na ocupação de leitos de UTI para menos de 60% ou menos, isso significa que, nesse momento, nós estaríamos em decaída, em decréscimo da curva. Nesse momento, nós estamos em subida da curva, né? E eu concordo com o governador, nós não temos uma bola de cristal para prever quando isso vai acontecer. Agora, a mensagem é importante. Quanto mais aderente às normas de afastamento social nós formos, mais rápido esse período vai acontecer. Então, isso é uma mensagem importante. E mais, o problema do afastamento social, hoje ele está circunscrito principalmente às regiões periféricas, nas comunidades principalmente, e lá que nós temos que olhar, lá que nós temos que colocar a nossa atenção, porque lá também é onde vai ocorrer a maior taxa de infecção. Então, a pandemia está se deslocando para as periferias, né, das grandes regiões metropolitanas, e nós precisamos lá conscientizar as pessoas e dar condições para as pessoas para elas aderirem a esse afastamento social. E na coletiva também foi anunciada a assinatura do contrato de concessão de rodovias no país, entre a Artesp e a concessionária Eixo São Paulo, que deve gerar 7.000 novos empregos. O governador detalhou como funcionará esse consórcio.
o contrato da Pipa, Piracicaba Panorama, com investimento de 14 bilhões de reais do setor privado. A concessão assume em 1º de junho a responsabilidade para a modernização e implantação de 1.273 quilômetros da maior malha rodoviária já licitada no Brasil, por um período de 30 anos. A extensão abrange 12 rodovias, passando por 62 municípios do estado de São Paulo. O consórcio vencedor, sob a liderança do Banco Pátria, repito, fará um investimento de 14 bilhões de reais, começando imediatamente e gerando 7 mil novos empregos diretos e indiretos já nos primeiros 2 anos de contrato, levando renda para a população do estado de São Paulo, oportunidade e dignidade. E o vice-governador Rodrigo Garcia deu maiores detalhes de como será feita essa concessão. A assinatura da Pipa hoje reforça esse compromisso de São Paulo. Além de ser a maior concessão de rodovia já feita, além de ter a outorga com um ágio maior até hoje visto no Brasil, mais de R$1 bilhão depositados hoje na conta do governo de São Paulo. Reforça o compromisso de geração de emprego. A concessionária esteve aqui hoje, reafirmando os seus investimentos da ordem de 14 bilhões de reais, que já começam a partir do mês que vem, não só dando segurança viária àqueles que usam a rodovia, mas também gerando muito emprego pelos serviços e obras que serão feitas. Então, é um dia a se comemorar no meio de tanta tristeza, governador, e aponta claramente um caminho de saída para a crise econômica que a pandemia gerou em todo o mundo. Pedágios reduzidos pelo desconto que obtivemos, em média 23% menores. A maior inovação já feita numa concessão, que é o desconto por usuário frequente. Muito se falou nisso em todo o mundo. São Paulo sai na frente e é o primeiro estado da América do Sul que inicia esse processo de desconto de usuário frequente e tantas outras melhorias que nós comemoramos o leilão no mês de janeiro. Veio a pandemia, o governo se esforçou junto com a concessionária para manter as bases desse contrato e hoje esse contrato é assinado, celebrado 30 anos de grandes investimentos para São Paulo. 9h57, girando os destaques, vamos agora de entrevista no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, especialista em mobilidade urbana. Vamos falar sobre a eficiência ou não dos rodízios adotados como medida para fortalecer o isolamento social. Bom dia, Luiz Vicente. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Catarina. Bom dia a todos. Tudo bom com o senhor, Luiz? Olha só, a gente gostaria de começar esse bate-papo, naturalmente, falando sobre a medida tomada pela Prefeitura de São Paulo em instituir um rodízio em um sistema diferente daquele que o paulistano estava acostumado, com o objetivo de retirar metade da frota por dia, o famoso rodízio par e ímpar. Só que, ao longo da semana, a autoridade municipal percebeu que os índices de isolamento permaneciam praticamente os mesmos. E, por conta disso, a Prefeitura decidiu revogar a determinação. Eu gostaria de saber do senhor que avaliação é possível fazer desta medida e se o rodízio ele ajuda no isolamento social ou não necessariamente. Bom, o rodízio, a tomada de decisão da Prefeitura foi sensata. Semana passada mostrou que realmente as pessoas que estavam saindo são de serviços essenciais, então não houve redução. Houve, na verdade, uma redução na questão das vias urbanas, porém houve aumento no transporte público, tanto na questão dos ônibus, como também nos trens e metrôs. Isso acarreta, neste caso, neste momento que nós estamos passando, um risco maior devido à proximidade das pessoas, de serem contaminadas com o Covid-19. Então, o transporte público ele acaba não tendo essa facilidade
de nós ficarmos distantes um do outro, por a própria forma, né? Os transportes de massa foram desenhados exatamente o contrário, mas neste momento não seria o ideal incentivar o transporte público. E aquelas pessoas que estão utilizando o transporte individual, no caso automóvel, motocicletas, que pudessem, na verdade, continuar. Então, dessa forma, voltando ao rodízio tradicional, as pessoas podem se programar melhor e ter menos frequência no uso do transporte público. Outra modalidade de transporte que pode ser avaliada atualmente é a própria bicicleta, que é um transporte individual, é considerado uma mobilidade ativa, porque a própria pessoa é que move, no caso, o veículo, que é a bicicleta, e é uma forma também de não ter proximidade das pessoas. O rodízio par e ímpar, ele não é uma novidade no mundo. Ele já tem na cidade do México e também tem na cidade de Bogotá, na Colômbia. Então, lá você tem um outro princípio, que é a questão da redução da emissão de poluentes. Ele já tem há alguns anos já essa operação de par e ímpar. E neste caso, tem uma outra finalidade. E, complementando, eu não vejo neste momento essa necessidade de redução de automóveis, e sim um trabalho de conscientização para que as pessoas não saiam de casa. E quando eu falo conscientização, não é simplesmente falar, olha, não saia de casa. É campanhas, é dar exemplos, é algo que sensibilize as pessoas a não sair de casa. Somente aquelas que têm o seu trabalho essencial e por alguns outros motivos, em função, obviamente, da desigualdade social que nós temos na cidade e no próprio país, a necessidade de sair para o trabalho. Certo. Luiz, quem fala é a Caterina, tudo bem? Tudo bom. Luiz, que medidas, então, o senhor acredita ser mais eficiente nesse momento aí para incentivar mesmo a população a manter o isolamento social? Primeira coisa é você pensar, e se você der exemplos relacionados a não sair de casa, e tem alguns exemplos fantásticos que eu tenho visto na internet, como visualizar a transmissão do vírus, né? Então, por meio de tintas, por meio de forma lúdica, de forma didática, você mostrar isso de forma visual, ou campanhas com outdoors, de forma visual, você busca sensibilizar essas pessoas e ver o quanto é contagioso o vírus, porque muitas pessoas acabam não tendo essa percepção. Sabe que pega fácil, mas não acredita totalmente. Então, a primeira coisa que eu vejo, e seguindo os princípios da engenharia de tráfego, que são 3 pilares, é o lado educacional. Nós temos um outro pilar, que é o pilar engenharia, que foi a principal parte que foi utilizada na cidade de São Paulo, que foi a obstrução, redução de passagens de veículos para buscar diminuir o número de veículos, que acabou congestionando mais a cidade. Depois a gente teve, semana passada, o outro pilar, a fiscalização. O que seria a fiscalização? Aumentar, ser mais rigoroso na questão do rodízio urbano, e aí você tem uma penalidade maior se você saísse, que é a questão da fiscalização. Mas o pilar educacional, que faz esse complemento no princípio da engenharia de tráfego, ele até agora não foi utilizado.
Você vê o poder público muitas vezes falando diariamente, inclusive falando para não sair de casa, mas não basta não sair de casa, basta você buscar o porquê você não deve sair de casa. E aqueles que precisam sair de casa, quais são os cuidados que precisam além da máscara? Quer dizer, o distanciamento das pessoas também é importante ter essa conscientização. Legal, estamos conversando com o Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, especialista em mobilidade urbana e também professor da Universidade Mackenzie. Olha só, professor, claro que nós falamos de isolamento social, analisamos o rodízio, se deu certo, se não deu, falamos também de algumas medidas tomadas pela Prefeitura, como o bloqueio de algumas vias principais do município, enfim. Me parece que, em alguns momentos, a administração municipal ela adota o sistema de tentativa e erro. O senhor entende que falte um planejamento a médio prazo para tentar atingir o objetivo? Essa é a minha primeira pergunta e eu emendo uma outra pergunta. Algumas pessoas não têm condição de ficar em casa, precisam trabalhar, fazem parte desse grupo chamado de atividades essenciais e algumas pessoas não possuem carros. Como minimizar o percentual de contágio nos transportes públicos? Por favor. Essa é uma boa pergunta, Daniel. A primeira questão do rodízio. O rodízio é uma particularidade hoje da América Latina. Então, você vê vários países que adotam esse sistema. O próprio continente europeu e na Ásia, raramente nós temos alguns papéis de rodízio, porque até o presente momento não houve nenhum estudo que comprovasse que houvesse uma redução de poluentes, que foi o princípio do rodízio, e agora, então, essa questão de redução de circulação de pessoas. Por quê? Porque o rodízio, ele acaba favorecendo aquelas pessoas que têm a renda familiar mais alta, e tem mais de um veículo em casa e acaba, na verdade, não tendo essa restrição. E isso acontece nos outros países também que adotam o rodízio. Então, a gente acaba estimulando ter o segundo ou terceiro automóvel. E isso é muito ruim, pensando na questão do princípio que foi destinado, que foi a redução de circulação de veículos. E a desigualdade social, já buscando a sua segunda pergunta, no nosso país, e a cidade de São Paulo também faz parte disso, obviamente, é muito grande. Então, as rendas familiares são muito diferentes, a renda familiar mais baixa com a renda familiar mais alta. E prejudica, obviamente, as pessoas que precisam sair todos os dias para o seu trabalho. Obrigatoriamente, porque senão não tem como se alimentar no final do dia. Então, esse ponto, eu busco sempre dar alternativas, não necessariamente o transporte público, mas outros meios como a bicicleta. Claro que isso também depende da topografia da região. Se for montanhosa, isso prejudica bastante. Se tiver que usar o transporte público, de forma que busque sempre o distanciamento das pessoas na medida do possível e sempre estar limpando as mãos, e todos com máscara, que é hoje exigido pela própria prefeitura para a utilização dos transportes públicos. Não é a melhor opção, mas com os devidos cuidados ao pegar o transporte público, esse é o ponto-chave que a gente precisa ter. E no nosso país, a gente tem um ponto ainda crucial, que é o seguinte: as pessoas que fazem a tomada de decisão para o transporte público,
não utilizam o transporte público. Então, já começa com a falta do exemplo. Quer dizer, o poder legislativo, o poder executivo, né, raramente você vê algum vereador, algum deputado, algum prefeito, algum governador utilizando o transporte público. Só que a tomada de decisão é feita exatamente por estas pessoas. Isso acaba também prejudicando ainda mais, porque só conhecendo exatamente o transporte público, dando exemplos, é que nós conseguimos, voltando àquela questão inicial da nossa conversa, de forma educacional, a sensibilização das pessoas e a conscientização das pessoas. Então, essa questão, se é certo ou errado, a gente está utilizando no laboratório, o mundo todo tem diferentes tomadas de decisão. Alguns países liberam, outros países não liberam absolutamente nada, né? Que é aquele trancamento da rua, da forma em português, a gente deixando da forma mais didática. E tudo isso, como não há precedente tão recente, né? A última vez foi há 100 anos atrás, no meio de uma guerra mundial, então não se tem o histórico do que se fazer. E as pessoas estão tentando, da melhor forma possível, o que pode ser feito para ter um menor risco, um menor aumento possível de pessoas contaminadas com o Covid-19. Certo, Luiz. Recentemente, o ex-presidente da CPTM do metrô de São Paulo participou aqui do Jornal da Rede Alesp e, na ocasião, ele disse, então, que momentos de crise como esse podem, então, fazer com que a gente repense, né, e melhore aspectos aí no que diz respeito à mobilidade urbana aqui da cidade de São Paulo. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo, e agora você me lembrou de outro ponto interessante. Nós estamos passando por um momento onde a utilização de home office e também a parte educacional de forma online, quer dizer, por computador, isso impacta também novamente a questão da desigualdade social. Você vê colégios, universidades particulares tendo uma infraestrutura e o colégio público não tendo toda essa infraestrutura que pode lá futuramente impactar na prova do Enem, por exemplo. Mas esse lado, como a gente está buscando alternativas e o empresariado também está vendo que os custos operacionais da empresa estão caindo em função desse não deslocamento e desse não uso da parte coletiva da empresa, provavelmente nos próximos meses, quando estiver reduzindo já a curva, estiver caindo do Covid-19, algumas pessoas poderão trabalhar ou a semana toda, alguns dias da semana, no sistema em casa, no home office. E isso impacta diretamente no deslocamento das pessoas. Outro ponto interessante é que hoje nós temos escritórios, nós alugamos por aplicativo de celular, que pode ser próximo de casa e tem toda a infraestrutura, que não precisa trabalhar em casa, mas também não precisa ir até a empresa. Esse deslocamento curto, sem a necessidade de atravessar a cidade, seja por metrô, trem ou ônibus ou próprio transporte individual, já vai reduzir também o número de deslocamentos. Então, como essa foi uma necessidade repentina, de um momento para o outro, nós tivemos que fazer uma mudança de hábito, muitas coisas ainda, esse aprendizado ainda vai se manter. E provavelmente uma parte dessa população já vai mudar a forma de trabalho. É claro que a questão de segurança, de trabalhos relacionados a serviço,
prestação de serviços, postos de gasolina, farmácias, supermercados. Isso realmente vai depender do transporte, do deslocamento. Mas aqueles serviços que hoje conseguem utilizar o trabalho sem estar dentro da empresa, a tendência é que essa pessoa continue, porque também vai impactar, como eu disse, nos custos operacionais da empresa. Então, há uma redução de custos e diretamente impacta também no não deslocamento dessas pessoas diariamente. Então, essas mudanças que estão acontecendo agora, isso vai ter, em algum momento, uma mudança de hábito na cidade de São Paulo e em outras cidades aí do país. Com certeza, e também podemos entender, viu, Caterina, essa mudança como algo positivo, se é que a gente pode chamar de positivo em meio a uma pandemia que já causou tantas mortes e tantos contágios por coronavírus. Mas eu acho que a gente tem que pensar também em uma maneira diferente que a sociedade está se organizando para vencer os desafios impostos pela pandemia. Eu quero agradecer demais a participação do Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, especialista em mobilidade urbana e professor da Universidade Mackenzie. Olha, professor, muito importante esse bate-papo, entrevista muito elucidativa. Muito obrigado por sua participação e por atender ao convite da nossa equipe. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Um grande abraço. Abraço. Bem, já que falamos e tratamos tanto de rodízio, então vamos agora transmitir para você que acompanha o Jornal da Rede Alesp todas as informações referentes a esse assunto, porque o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que já a partir de hoje é retomado o rodízio tradicional, o esquema que nós fazíamos aqui em São Paulo. Kate. Em coletiva de imprensa virtual ontem, Bruno Covas disse que apesar do rodízio ampliado ter tirado mais de 1 milhão de carros de circulação, o índice de isolamento subiu apenas 2 pontos, de 46% para 48%. Veja só o que ele falou, abre aspas. Por isso, em edição extra do Diário Oficial publicada no domingo, vamos retomar o rodízio tradicional a que todos estamos acostumados. Mas isso não pode ser desculpa para que as pessoas circulem à vontade pela cidade. Precisamos ampliar o isolamento. E com isso, o rodízio volta a funcionar da seguinte forma. Na segunda-feira, ficam proibidos de circular os carros com placas final 1 e 2. Na terça-feira, não podem rodar os veículos com placas que terminem em 3 e 4. Na quarta-feira, finais 5 e 6. Na quinta-feira, as placas que terminem em 7 e 8. E na sexta-feira, ficam impedidos os veículos com placas terminando em 9 e 0. Lembrando que aos sábados e domingos o rodízio fica suspenso. Sobre as eventuais multas aplicadas a motoristas neste período de rodízio mais severo, o prefeito foi taxativo. Quem foi multado, foi multado. Lógico que é possível recorrer, mas havia uma regra, afirmou Covas. Ele afirmou ainda ser um contrassenso o prefeito da maior cidade do país pedir para as pessoas pisarem no freio, mas não poderia se omitir diante da situação do novo coronavírus. Difícil acreditar que alguns prefiram que a população esteja sujeita a uma roleta russa. Não há outro caminho no momento em que estamos. Antes de pensar em abrir, precisamos parar, afirmou, criticando quem defende a flexibilização do isolamento social. Dez horas com 19 minutos, girando os destaques, mais informações para você. Uma pesquisa nacional que busca traçar um panorama sobre a parcela da população que já foi infectada pelo novo coronavírus está parada em alguns municípios depois de cientistas terem problemas em entrar na casa das pessoas. O trabalho, liderado pela Universidade Federal de Pelotas, abrangia 133 cidades. Mas em pelo menos 30, os pesquisadores estão com dificuldade de realizar o estudo. O EpiCovid-19-BR, considerado o maior estudo populacional sobre o coronavírus no Brasil, foi planejado para usar uma metodologia similar à das pesquisas eleitorais para estimular o número real de infectados no Brasil.
O trabalho tem apoio e financiamento do Ministério da Saúde, mas de acordo com nota divulgada neste domingo pela universidade, ele foi inviabilizado em algumas cidades do país. E a instituição relata que entrevistadores do Ibope que aplicavam os testes na população para estimar o número de contágio por coronavírus foram detidos em alguns municípios. Isso ocorreu, por exemplo, em São José dos Campos, interior paulista. A nota informa que os pesquisadores estão parados em cerca de 30 cidades, já que o envio do ofício do Ministério da Saúde, comunicando 133 municípios que participam do projeto, chegou pouco tempo depois, antes do início dos trabalhos. A EpiCovid-19-BR estava prevista para ser encerrada neste domingo, mas os coordenadores decidiram prolongá-la até amanhã, terça-feira. No trabalho, a população é testada em casa por meio de um sorteio aleatório, utilizando dados do IBGE. Os profissionais coletam uma amostra de sangue da ponta do dedo do participante. O estudo começou no Rio Grande do Sul e há pouco mais de um mês, o Ministério da Saúde solicitou à universidade que desenhasse o mesmo protocolo de atuação em nível nacional. Em avaliação preliminar, a pesquisa detectou que o número de casos da Covid-19 no Rio Grande do Sul é aproximadamente 15 vezes maior do que o número de casos confirmados pelo governo do estado. 10h21. Como procurar emprego em um período em que a maioria dos departamentos de recrutamento estão trabalhando de maneira remota? De acordo com especialistas em seleção de profissionais de vários segmentos, alguns cuidados são válidos em qualquer tempo. Uma dica é manter o perfil atualizado na rede social LinkedIn. Aliás, alguns especialistas defendem que está na hora de parar de usar essa plataforma só quando está desempregado. O LinkedIn deve ser tratado como uma rede de relacionamento profissional. Até aquele cafezinho que você marcava antes da pandemia para trocar percepções sobre a sua área de atuação pode continuar acontecendo, agora no mundo virtual. Quando for participar de uma entrevista online, não descuide da aparência e garanta que a bateria do celular não vai acabar no meio da conversa virtual. Isso é fundamental, né? Cuidar da bateria do celular. Imagina a situação desagradável, você falando com o diretor da empresa ou com o recrutador, e aí a bateria acabando, você, na hora que está transmitindo as informações sobre o seu conhecimento em relação àquela vaga, você não consegue concluir porque a bateria acaba arriando, imagina? O meu celular está justamente com esse problema, porque eu deixo ele carregando, mas a bateria dele acaba muito rápido, então parece um detalhe pequeno, mas em tempos então que a gente vive aí no mundo virtual, a gente tem que ficar atento até esse detalhe, né, Daniel? E sinto informar que você não vai conseguir ir a Santa Ifigênia comprar uma nova bateria, pelo menos por enquanto. Agora são 10h23, momento de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Wagner de Castro. Ele é diretor do Centro de Coleta do Hemocentro de Campinas. Ele vai falar sobre a situação do Banco de Sangue e também sobre as doações durante a pandemia do coronavírus. Kate. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes. Legal, muito obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Doutor, eu gostaria de saber, em meio à pandemia por coronavírus, eu escutei alguns profissionais que trabalham em hospitais e também em alguns bancos de sangue falando sobre a dificuldade em conseguir aumentar os estoques, uma vez que as pessoas têm um certo receio em sair de casa para realizar as doações. Gostaria que o senhor analisasse esse caso e falasse qual é a situação do banco de sangue aí em Campinas. Bom, é um prazer estar falando com vocês e a gente agradece a oportunidade de esclarecer essa situação, que é uma coisa importante para a segurança da comunidade, dentre todas as outras coisas que já são orientadas aí com relação à Covid. Uma coisa é fato, nessa época do ano, pela própria temperatura, né, o inverno chegando, o frio, as pessoas já saem de casa menos para fazer outras atividades. Inclusive, para a doação de sangue é uma situação que a gente vivencia
todos os anos, na segunda quinzena de maio, primeira quinzena de junho. Daí a importância da questão do Junho Vermelho, né, que é o mês do doador de sangue, e existia essa campanha, particularmente do centro-sul do Brasil. Esse ano, então, a gente tem uma situação que agrava ainda mais, que é a questão da pandemia Covid, né? Onde as pessoas têm medo, de fato, de sair de casa, e com razão, elas devem evitar de sair de casa, a menos que seja para alguma coisa fundamental. E uma das coisas que a gente coloca é que, se for para sair de casa, que seja por uma boa causa. E dentre essas boas causas, uma que a gente salienta é a questão da doação de sangue. Porque sangue a gente não é um produto que a gente depende dos doadores, não manda buscar na farmácia. Então, se a gente tem o não comparecimento dos doadores, a gente acaba tendo um impacto no estoque e um desabastecimento. E qual é a situação do estoque aí em Campinas atualmente? O estoque em Campinas hoje, ele está tranquilo, a gente não tem desabastecimento. O estoque, a gente considera ideal quando tem estoque para cima de 5 dias, e a situação de alerta quando a gente tem entre 3 e 5 dias. Hoje nós estamos com estoque para 10 dias, então realmente a gente está com uma situação bem tranquila. No entanto, fica a ressalva. Essa situação ela vem tranquila por causa de todo um trabalho que foi feito no início da pandemia, com comparecimento maciço das pessoas, de forma escalonada, maciço, mas de forma escalonada, tanto que a gente não teve aglomerações para atendimento, justamente por todo o trabalho de organização que foi feito visando a proteção desses candidatos, com a introdução, inclusive, de agendamento. Agora, o problema é que esse sangue que foi doado naquele momento, ele começa a chegar no prazo de validade, que é em torno de 35 dias, né? E a gente tem importância das pessoas continuarem vindo para a gente renovar esse estoque. Então, o fato da gente dizer que está tranquilo, muitas vezes leva a pessoa a falar assim, então não preciso doar sangue. Não, pelo contrário, a gente precisa de ter uma renovação constante pelo prazo de validade de cada um dos componentes. Só para vocês terem uma ideia, a plaqueta, que é o produto que é mais instável, a de menor validade, né? Ela vale só por 5 dias. Então, assim, é o produto que primeiro a gente tem desabastecimento quando as pessoas deixam de doar. A hemácia, né, que é o glóbulo vermelho que faz o transporte do oxigênio, que é o que o pessoal trata por sangue de uma forma genérica, ela tem validade de 35 dias. Então, são esses dois produtos que a gente tem maior preocupação. Hoje a gente está, como eu disse, aqui na região de Campinas a gente tem uma certa tranquilidade, mas preocupa porque vem caindo nessas últimas semanas o comparecimento, pela questão da Covid e pela baixa temperatura. Aí o alerta das pessoas, não só na região de Campinas, mas no estado de São Paulo inteiro, de estarem fazendo a doação de sangue, porque senão a gente tem comprometimento. Com a Covid, houve suspensão das cirurgias agendadas, né, as eletivas, no estado de São Paulo. Isso levou uma queda também no consumo. Para vocês terem uma ideia, aqui em Campinas, a cirurgia eletiva ela corresponde a 70% do consumo em cirurgias de sangue na cidade. Então, assim, com a suspensão das cirurgias, a gente ficou só com os 30% residuais aí, que são as urgências e emergências. A diferença é que urgência e emergência, eu não posso reagendar, eu preciso transfundir no momento da necessidade. Então, a preocupação da gente é garantir que realmente esse estoque se mantenha para atender essas urgências e emergências e, retomando gradativamente as atividades com as cirurgias, que é uma coisa que vai acontecer em algum momento, a gente ter estoque para atender essas cirurgias. Certo, doutor. É muito importante tudo isso que o doutor está pontuando, né? Como o senhor bem mencionou, estamos num tempo, então, de pandemia aí pelo novo coronavírus e existe, naturalmente, então, aí uma queda no número de cirurgias, o que, consequentemente, uma queda, então, na necessidade de sangue. Porém, ainda existe esse 30% que o senhor pontua, né, que são as urgências e as emergências, ou seja, as ocorrências estão acontecendo e a necessidade de sangue é importante. Então, a gente até aproveita esse espaço para incentivar a população que pode, então, doar sangue, que realmente, seguindo aí os protocolos sanitários nesse momento, possam, então, continuar aí doando sangue. Doutor, quais os procedimentos, até para que, né, quem nos assiste e tem o desejo, então, aí de doar sangue,
mas às vezes fica inseguro, será que eu vou, será que eu não vou? Quer dizer, a gente está num momento aí de isolamento social. Que tipo de procedimento vocês estão adotando nesse momento de proteção mesmo, para quem está indo ao banco de sangue doar? Bom, em primeiro lugar, uma coisa que é extremamente importante. Pessoas que tiveram febre ou sintomas de resfriado, quadro viral, não devem comparecer por 14 dias, independente de ter confirmação ou não de Covid. Aí é para a gente realmente aumentar a segurança. A gente recomenda sempre que as pessoas venham sem acompanhantes, pessoas que só acompanhem com o objetivo de não doar sangue, né? Que seja simplesmente acompanhante. Não venham como acompanhantes, venham sozinhos, tá certo? Ou com companhia, mas que também vá fazer a doação de sangue, para que com isso a gente evite as aglomerações. Preferencialmente tentar fazer a doação com um horário agendado, isso é uma coisa que facilita, inclusive, no planejamento e na garantia do atendimento mais eficiente. Usar máscara, claro. Aqui em Campinas, a gente, além de estar com uma área de espera na área externa do prédio, né? É uma área coberta, mas sem paredes, então com fluxo de ar que permite aí, aumentar a segurança. O uso de álcool gel a cada fase do processo. A gente recomenda não utilizar celular dentro da sala de coleta, porque o celular a gente sabe que é um equipamento que pode favorecer aí a transmissão de vírus e bactérias, né? Em particular agora nesse momento do Covid. Então a gente pede, por favor, para que as pessoas evitem manipular os celulares dentro da área de atendimento. Com isso a gente aumenta também a segurança. Então, é isso, fazer o agendamento, procurar dentro dos serviços, saber qual que é o horário de menor fluxo, para que a gente evite aglomeração e, havendo a possibilidade do agendamento, fazer o agendamento. Legal, olha só, tem uma dúvida muito comum, justamente nesse momento de pandemia, que é para aquelas pessoas que contraíram o vírus, doutor. As pessoas que tiveram Covid-19, passaram pelo período de incubação, ficaram reclusos durante os 14 dias, hoje em dia já não testam mais positivo. Claro, possuem os anticorpos para a Covid-19, mas a doença não está mais manifestada. Essas pessoas podem doar ou não é indicado? Então, a orientação que a gente tem do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias, é que depois de um mês de resolvido o quadro, quer dizer, a pessoa não tem mais sintoma nenhum, espera um mês ela pode voltar a fazer a doação de sangue. Essa é a orientação que a gente tem hoje. Legal, muito importante. E também tem um outro detalhe, doutor, em relação aos tipos de sangue. Nós sabemos que alguns tipos são mais disputados, é aquele caso do sangue universal, que pode doar para qualquer tipo de pessoa. E nós gostaríamos de saber, existem alguns tipos que são mais demandados, que há mais urgência ou não? Como é que funciona essa matemática para vocês receberem os tipos diferentes e armazenarem aí no banco de sangue? O uso, né, ele é sempre proporcional à frequência populacional do grupo sanguíneo. Aqui na nossa região, a gente tem predomínio de pessoas com grupo sanguíneo A positivo e O positivo. Em torno de 51% são O positivos, em torno de 40% são A positivos. O restante ficando distribuído pelos demais grupos sanguíneos. Então, a gente percebe o seguinte: quando eu uso uma grande quantidade de um grupo sanguíneo de baixa frequência, por exemplo, um O negativo, um AB negativo, né, a reposição desse estoque ela demora mais tempo para ser feita. No entanto, a demanda por esse tipo de sangue ela é menor porque a frequência, a probabilidade de um paciente que chega ter esse grupo sanguíneo é menor pela frequência populacional. Mas o que a gente fala sempre assim, nos bancos de sangue, o sangue mais importante para a gente é aquele que a gente precisa naquele momento. Então, assim, o que é o sangue raro para mim? É o que eu preciso e eu não tenho na geladeira naquele momento, né? Então, pode ser qualquer grupo sanguíneo. E o trabalho todo da gente preventivo é isso, para evitar essa situação. Perfeito, é isso aí. Agora a Caterina tem uma dúvida. Doutor, para quem nos escuta
e tem o desejo, então, aí de contribuir com a vida, né? Porque doar sangue é, sem dúvida alguma, doar vida. Quais são os procedimentos que essa pessoa precisa, então, seguir? Precisa estar em jejum? Como que funciona? A pessoa tem que ter entre 16 e 69 anos de idade, lembrando que os menores de 18 anos de idade têm que comparecer, até por uma questão legal, um representante legal para autorizar a doação de sangue, assinar um documento fazendo a autorização para a doação de sangue. A pessoa tem que pesar mais de 50 quilos, ela não deve estar em jejum, mas ela deve ter feito uma alimentação leve, com baixo teor de gordura, para quê? Para que o plasma não fique com muita gordura no momento da análise, e isso interfira nos resultados de exame. E ela precisa ter hábitos saudáveis de vida. Problemas de saúde, uso de medicamentos vão ser analisados individualmente no momento da entrevista. É muito frequente as pessoas dizerem o seguinte: por que vocês não colocam na página do Hemocentro todas as situações que impedem a pessoa de fazer doação de sangue? Porque isso seria inviável, né? E uma outra coisa é que muitas vezes, isoladamente, uma situação não impede a doação de sangue, mas em associação com outras características que o indivíduo apresenta, essa situação pode ser impeditivo. Então, isso não dá para a gente particularizar sem conversar com a pessoa, sem fazer a triagem clínica. Daí a importância das pessoas comparecerem para fazer, pessoalmente, né, para fazer a entrevista. Legal, importante entrevista com Wagner de Castro, diretor do Centro de Coleta do Hemocentro de Campinas. Muito obrigado por sua participação e esclarecimentos, viu, Wagner? Bom trabalho a você, boa sorte e uma excelente semana. A gente que agradece a oportunidade de estar conversando com vocês. É muito importante esse espaço que a mídia oferece para a gente, para esclarecer, porque, como a gente sempre fala, ninguém acorda morrendo de vontade de doar sangue. Se a gente não faz esse apelo, as pessoas acabam não comparecendo. Então, muito importante para a gente esse momento. A gente agradece a oportunidade e estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento adicional necessário. Com certeza. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Abração, até. 10h37, um ótimo dia para você, girando os destaques, girando as notícias. Desde o fim de semana passada, a Secretaria de Segurança Pública vem submetendo os policiais militares, civis, técnicos, científicos, bombeiros e quem mora com esses profissionais aos testes rápidos da Covid-19. A previsão é que sejam testados 130 mil pessoas até o dia 29 de maio. E não há necessidade de ter sintomas da doença para que seja feito o exame. A primeira etapa é destinada a policiais que moram ou trabalham na capital paulista. A segunda etapa será composta pelos policiais do interior e litoral paulista. Na capital paulista serão 20 pontos de testagem, sendo 1 no centro, 8 na zona leste, 4 na oeste, 5 na sul e 2 na zona norte. Todos eles acontecerão dentro dos batalhões da Polícia Militar por meio do sistema drive-thru. Mesmo sendo pelo sistema drive-thru, a Polícia Militar pede para que faça o agendamento pela internet para que não tenha aglomerações. A Secretaria de Segurança diz que é realizado um exame a cada 5 minutos. Os resultados ficam prontos em 1 hora e o diagnóstico será enviado por mensagem no celular da pessoa que fez o exame. 10h38, chegou o momento de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com o neurologista Leonardo Prestes. Ele vai falar sobre os distúrbios do sono em meio à pandemia por coronavírus. Kate. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Muito obrigado por sua participação e por atender a nossa equipe. Viu, doutor? Eu gostaria de começar o nosso bate-papo justamente perguntando se a incidência de pessoas que sofrem de distúrbios do sono neste período de pandemia, esse índice aumentou. Infelizmente, nós tivemos um problema com a comunicação com o doutor Leonardo Prestes. Vamos tentar
retomar esse contato para falarmos sobre os distúrbios do sono em meio à pandemia por coronavírus. E eu vou perguntar, claro, para ela, né? Jornalista, apresentadora, Caterina Schulte, sempre trazendo colaborações aqui para o jornal. Não, eu gostaria de saber. Não adianta rir. Você costuma dormir bem, naturalmente? Sim, bem até demais. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir. Entendi. Você dorme em média quantas horas por noite? Olha, se deixar, eu durmo até mais de 8 horas. Mais de 8 horas. Se deixar. Não, porque algumas pessoas dormem muito pouco e acordam muito bem. Até, sei lá, verdade, 4, acordam 5 horas. Com uma energia, assim, invejável. Tem pessoas que dormem meia-noite, 1 da manhã e acordam 6 da manhã muito bem. Exatamente. Independente do horário que a pessoa vai dormir, tem pessoas que acordam cedo, assim, religiosamente. E acordam com energia, com muito bom humor. Já não é o meu caso. Eu preciso dormir e descansar bastante para acordar bem. E mesmo que eu durma bastante e descanse, ainda assim não é garantido que eu vou acordar de bom humor. Entendi. O meu humor, ele oscila um pouquinho, assim, pela manhã. Tá certo. E você, quando você precisa acordar muito cedo, então você acaba se programando para dormir bem cedo no dia anterior, não? Com certeza. A gente tem que se programar. A gente sabe que nesse tempo de pandemia, de isolamento social, a gente acaba ficando bastante tempo em casa e às vezes acaba não estabelecendo uma rotina, né? Isso até é um ponto importante, que os especialistas, inclusive, defendem, aí psicólogos, psiquiatras, dizem que é importante que as pessoas estabeleçam, mesmo nesse momento que a gente está vivendo, uma rotina mínima e diária, né? Então, para que a pessoa tenha os seus horários de se alimentar, de dormir, de levantar, porque isso faz bem para a saúde. Fundamental, lógico, com certeza. Isso faz bem para a saúde. Então, vamos tirar todas as dúvidas com o neurologista Leonardo Prestes. Restabelecemos o contato. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado por atender a nossa equipe. Eu agradeço, pessoal todo, e peço desculpas, né? A tecnologia, às vezes, nos prega algumas peças, né? Mas estamos aí. É isso aí, muito obrigado pela gentileza. Está perfeito, acontece, faz parte, não tem problema algum. Para começar, doutor, eu gostaria de saber se neste momento de pandemia, muitas pessoas têm relatado ao senhor problemas para dormir, problemas na qualidade do sono. Que avaliação é possível fazer deste momento de pandemia em relação à qualidade do sono do brasileiro? Olha, nós estamos vivendo uma situação muito complexa, porque tivemos uma mudança muito grande nas nossas rotinas, né? Então, o ser humano, para que ele possa viver bem, ele tem que ter... Desculpe. Me perdoe. Eu pedi para ninguém me ligar aqui, mas, enfim... para que o ser humano tenha uma boa rotina de sono, ele precisa ter rotina, ele precisa ter o horário de levantar, o horário de se deitar, ele precisa ter um certo ritual de sono, né? Chegar em casa, alimentação na hora certa, comer na hora certa, o banho, se preparar para o sono. E é claro, é fundamental nisso o horário em que ele acorde, ele precisa ter um horário rotineiro para acordar. E com essa questão da pandemia, né, com o isolamento social, com toda a questão da quarentena, a gente passou a perder essa rotina de horário, né? Mudou muito. E isso teve um impacto muito grande, né? As pessoas deitando mais tarde, acordando mais tarde, fugindo da rotina, se alimentando em horários que não estava acostumado e por aí vai. Sem contar com isso também a questão da ansiedade, da tensão emocional relacionada à própria pandemia, né? O medo, a tensão muito grande. E isso tem tido um impacto muito grande na questão do sono. Certo. Doutor, algumas pessoas relatam uma dificuldade muito grande de pegar no sono, né? Independente até da pandemia, do momento que nós estamos vivendo, naturalmente existem pessoas com essa dificuldade. E acaba sendo até uma linha tênue, né? Para quem não tem, então, a informação do que pode ser uma dificuldade normal em pegar no sono e quando esse limite do normal é extrapolado e a gente já está falando de uma insônia. Como que a gente identifica isso, doutor? Bom, o ideal é que procure um médico, né, alguém que trabalhe na área para poder te orientar melhor. Porém, vai algumas dicas para que
te faça, né? Ou, poxa, eu preciso procurar um médico, porque isso aqui já está virando uma insônia. O nível de cansaço. Se você tem noites, né, que não te repousam, alguma coisa está errada. Porque nós temos que lembrar que não é problema apenas o dormir pouco. O sono de má qualidade também tem esse impacto, precisa de ajuda. Vamos imaginar o seguinte, você tem o hábito, você costuma dormir em média 7 horas e meia, 8 horas por noite, e essas 8 horas te deixam bem, né, descansado para outro dia. A partir de um determinado momento, você continua dormindo as mesmas 7, 8 horas por noite e passa a sentir um cansaço muito grande, uma sonolência durante o dia, uma sonolência excessiva no final do dia. Quer dizer que você precisa de ajuda. Alguém que dorme por volta de 5 horas por dia, sempre dormiu 5 horas, e acorda bem, não tem cansaço excessivo, não tem sonolência excessiva, isso não é uma insônia. É alguém que dorme pouco, né? Um pequeno dormidor, né? no jargão médico. É um pequeno dormidor, dorme pouco. Porém, o organismo dele precisa de pouco. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas precisam de 9, 10 horas. O mais importante aí é analisar como você fica no dia seguinte. Se você tem uma sonolência excessiva no decorrer do dia, se você tem um cansaço excessivo, que são sintomas do que a gente chama de síndrome de privação de sono, a memória fica ruim, o raciocínio fica ruim, a gente tende a ficar mais irritadiço, mais impaciente, né, mais tenso, o raciocínio fica ruim e um cansaço pesado, uma sonolência muito grande, né, um cansaço muito grande no final do dia, principalmente, mas durante todo o dia. Aí você tem uma insônia ou um sono de baixa qualidade, você precisa de ajuda. É verdade, doutor. E esse exemplo que o senhor deu, nós temos inclusive aqui na redação, viu? Porque é verdade, porque a Caterina Chute relatou há pouco que precisa dormir entre 8 e 12 horas para ficar bem. 12 horas já é também. E o Mauro, que trabalha aqui com a gente, ele me mandou uma mensagem, o Mauro Quadros. A gente diria que uma média do normal seria entre 6 e 10 horas, mas às vezes algumas pessoas precisam de mais de 10 horas para se sentir bem. Do mesmo jeito que tem um pequeno dormidor, que ele precisa de menos horas para se sentir bem. É isso aí. Mas doutor, quem dorme assim bastante, pode ser algum quadro de depressão, assim também? Algum tipo de distúrbio aí psicológico que leve a pessoa a sentir um cansaço maior e até dormir assim excessivamente? Bem lembrado. Até naquele exemplo que eu citei, muitas vezes, você está dormindo as mesmas 8 horas, vamos dizer assim, né? A média é 8, dorme 8 horas também. De repente você precisa dormir mais, mas isso você precisa procurar ajuda. Porque, como você disse, um exemplo clássico é o quadro de depressão. As pessoas até hoje lembram muito a questão da depressão com a insônia. E não é só a insônia, muitas pessoas com depressão têm uma sonolência excessiva, dormem demais, querem passar o dia todo dormindo, né? O corpo sente necessidade de dormir. Mas além dos quadros psiquiátricos, nós temos que lembrar de alguns quadros orgânicos. Por exemplo, um quadro muito comum é do hipotireoidismo, quando a tireoide, né, a glândula tireoide, começa a funcionar muito abaixo do normal. Um dos sintomas clássicos é uma sonolência excessiva, é um sono demais. O quanto mais dorme, mais quer dormir e por aí vai. Ou seja, está dormindo demais, está tendo sono demais, está aquela moleza, né? Precisa de ajuda, vamos procurar ajuda. É isso aí, doutor. E eu gostaria de saber se essas atividades que as pessoas têm realizado em casa, o trabalho online ou mesmo as pessoas que acabam ficando o tempo todo com as crianças, ou todas aquelas restrições para sair de casa, esses ingredientes podem atrapalhar a qualidade do sono. Inclusive, eu recebi aqui, no meio da sua resposta, uma colega nossa, uma jornalista, dizendo que tem insônia e ela também tem sono intermitente. Essa nova realidade tem interferido muito na qualidade do sono do brasileiro, doutor? Demais, né? Poxa, tudo isso interfere, né? Vamos pensar aqui, mesmo quem está trabalhando a mesma quantidade de horas, 8, 9 horas por dia, mas no home office, vamos lembrar,
Para o escritório, a pessoa saía de casa, se vestia, pegava o carro, ou pegava o ônibus, ou pegava o metrô, tinha toda uma questão de andar, caminhava, se movimentava, encontrava com outras pessoas, conversava como é que estava o dia, falava bem, falava mal do político e tal, dentro do metrô. Tinha toda essa movimentação, chegava no escritório, começava, trabalhava, ali no escritório, convivia com as pessoas, levanta, toma um café, conversa com alguém, interage, ou seja, fisicamente e emocionalmente é uma outra situação. É completamente diferente, completamente. Agora não, né? Eu vi alguma coisa agora, uma propaganda de um pijama que os japoneses inventaram, que é o pijama para o home office, né? Que é um pijama que da metade do corpo para cima, ele se parece com uma camisa social e da metade para baixo é um pijama de flanela. Ou seja, o escritório começa às 8, em casa, no home office, você acorda 15 para as 8, dá um tapa no cabelo, escova os dentes, tá? E pronto. Ou seja, toda aquela rotina foi perdida. Essa mudança é muito grande, né? Os pais que estão virando professores, né, com as escolas online, meu Deus, os pais estão enlouquecendo com isso, estão se irritando. As próprias crianças que estão presas dentro de casa, não andam, não movimentam, não vão para a escola, né? Isso está tendo um impacto muito grande, tanto no sono quanto na vida psíquica. Isso está muito difícil. O nível de sofrimento psíquico está muito grande, muito grande, né? Com todos esses impactos, né? Por mais que às vezes o home office, né, o homeschooling, esteja ajudando a gente a ter uma vida perto do que seria o nosso habitual, meu Deus, isso ainda é muito longe daquilo com o qual nós vivemos nos últimos 50, 60 anos. Certo. Doutor, em quais casos, né, os medicamentos para dormir são receitados? E qual o risco que as pessoas que tomam esse tipo de medicamento sem consultar o médico podem correr? E também aproveito para perguntar se existe alguma coisa, algum tipo de medicamento natural aí que não tenha contraindicação, mas que possa ajudar aí na qualidade do sono, nem que seja um chá com algum tipo de erva, alguma coisa assim natural que as pessoas então que são mais ansiosas e de repente podem tomar porque aquilo vai então trazer um bem-estar e a pessoa vai conseguir relaxar e conseguir então pegar no sono aí da melhor forma. Bom, vamos lá. Medicamento, por mais que nós sejamos o país da automedicação, medicamento com receita médica, de preferência com especialista, né? Alguém, um neurologista, um psiquiatra. Existem situações de insônia que, na verdade, nós não precisamos de tratar a insônia, nós temos que tratar a causa da insônia. Essa causa da insônia, muitas vezes, pode ser por dor, pode ser, como a gente estava falando anteriormente, por quadros de ansiedade, por quadros de depressão. E muitas vezes você tratando isso, não há a menor necessidade de medicação para insônia. Eu tenho pedido muito, em todas as vezes que eu tenho falado com a imprensa, com amigos, familiares, eu peço muito para que resistam à tentação de pedir um tarja preta ou um outro remedinho para dormir do vizinho, do cunhado, da mãe, do pai, do vô. Não tomem. Pelo amor de Deus, evitem isso. Esse charme de resolver a insônia nessa situação que nós estamos vivendo de uma forma muito rápida, né, com a pílula mágica, isso vai nos causar problema. Porque é um problema de sono momentâneo, pontual, que tem fim. Mas aí você pode estar complicando mais ainda a regulação do sono com essa medicação. Sem contar que a maioria dos remédios populares para insônia, né, que a vizinha toma, que o vizinho toma, que o cunhado vai querer te dar, são calmantes um pouco mais potentes, com altíssima capacidade de dependência física, né? Não é à toa que são chamados remédios controlados, eles devem ser tomados com controle médico. Tá? Então, resistam a essa tentação, procurem aquelas pessoas, é óbvio que já fazem tratamento de insônia, mantenham o tratamento. A gente tem que buscar alternativas não medicamentosas para tratar essa insônia.
meu Deus, a melhor situação é ir contra aquilo que nós explicamos. É tentar manter uma rotina de acordar, uma rotina de levantar, acordar mais cedo, certo? Dormir, evitar os aparelhos luminosos no período noturno, né? Eu digo que nessa pandemia aqui a gente já está meio que buscando o menor dano, né? Se você troca o celular, o smartphone pela televisão, já é alguma coisa. O ideal é nenhuma fonte luminosa mais próxima do horário de dormir, 1 ou 2 horas antes do horário de dormir. Mas pelo menos a televisão está um pouco mais longe, né? O celular, nós vamos colocar ele aqui, esse impacto de luz complica muito a regulação de sono do nosso cérebro. A prática de atividade física, aeróbica, que dá para fazer dentro do apartamento. Então, sei lá, faz como se fosse uma educação física de antigamente, faz uns polichinelos ali, alguma coisa, já vai ajudar. E se for usar um remedinho para dormir, vamos usar o remedinho da vovó, né? Que é o chá, tá? Não é o tarja preta da vovó, não, tá bom? É um chazinho. Os chás, né? Poxa vida, por mais que não existam, assim, pesquisas randomizadas, né? Estudos duplos cegos, com chá de melissa, chá de erva cidreira, poxa, doutor, eles são usados pela humanidade há 10 mil, 15 mil anos para melhorar a insônia. Se a humanidade está usando há 10 mil anos, pelo menos, doutor, funciona. E o Dramin, que é um remédio para enjoo, e ele tem esse efeito colateral, então, de dar esse sono. Tem algum problema? Não é uma boa. Apesar desse efeito gostoso de sono que o Dramin pode dar, ele tem uns outros efeitos que, principalmente em idosos, pode causar confusão mental. E o Dramin, ele costuma ter um efeito tipo ressaca na maioria das pessoas, certo? E não é raro ter pessoas que têm irritabilidade com o Dramin. Isso aí vai gerar entre 2 a 5% das pessoas que, quando tomam Dramin, se sentem muito irritadas. Eu acho que um chazinho de melissa vai melhor do que o Dramin nessa história aí. É isso aí. Informações importantes, dicas valiosíssimas trazidas pelo Dr. Leonardo Prestes. Muito obrigado pelas informações, pela participação aqui no nosso Jornal da Rede Alesp. Obrigado, viu, doutor? Volte mais vezes aqui ao nosso jornal. Até a próxima. Bom dia. 10 horas com 57 minutos, girando os destaques, mais informações para você. As 2 vacinas desenvolvidas no Brasil, incluídas no rol de substâncias que a Organização Mundial da Saúde listou como mais promissoras em todo o mundo, estão nas mãos de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Há 120 vacinas estudadas em países diversos e 8 delas estão em estágio de testes clínicos. As brasileiras estão na fase de desenvolvimento em bancada e a previsão para que sejam testadas clinicamente é o fim de 2021. Segundo os pesquisadores, é uma previsão, mas na ciência é difícil prever. Se der certo, aí anda tudo rápido. Se as coisas começarem a dar errado no meio do caminho e elas dão errado com frequência, esses prazos ficam estendidos. E o Centro de Pesquisa em Biotecnologia, o CT Vacinas, participa das 2 iniciativas mais promissoras no Brasil. Uma desenvolvida no laboratório da UFMG em Belo Horizonte e a outra no Instituto do Coração em São Paulo. As vacinas concebidas por pesquisadores em Minas estão na etapa de desenvolvimento e elaboração do conceito do produto, para posteriormente seguir para o teste pré-clínico realizado em animais e para o clínico quando é testada em humanos. Na fase atual, é feita a montagem da fórmula na bancada do laboratório. Dez horas com 59 minutos, um ótimo dia para você. Chegou o momento de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com o deputado Sargento Neri do Avante. Vamos conversar sobre as ações do PDO, Parlamentares Defensores do Orçamento, um grupo independente de deputados estaduais com o objetivo de fiscalizar a destinação de recursos orçamentários pelo Poder Executivo durante a pandemia de Covid-19.
Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos os ouvintes. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela entrevista com o doutor aí que eu estava ouvindo. E estou à disposição. Legal, deputado. Muito obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Inclusive, uma reportagem, uma matéria ganhou as páginas dos jornais e também matérias em alguns telejornais televisivos e também radiofônicos sobre o caso daquela oficina ou aquela empresa que ganhou uma licitação daqueles equipamentos de proteção individual. Os parlamentares defensores do orçamento foram até lá e fizeram uma diligência. Enfim, esse caso é só um exemplo do trabalho que vem sendo desenvolvido por esse grupo. Deputado, eu gostaria que o senhor explicasse, para a gente começar esse bate-papo, o objetivo desse trabalho, desse grupo de parlamentares e o que vocês já identificaram até agora. Olha só, primeiro eu quero deixar bem claro que o objetivo nosso não é político e nem ideológico. O nosso objetivo é resultado. É realmente fazer com que o Estado não gaste com o que não precisa gastar, que não faça mal contratos e que economize o recurso público. Tá? É claro que esse trabalho foi o primeiro, nós fizemos um levantamento, a empresa era irregular. E, a partir daí, nós fizemos toda a averiguação da documentação da própria empresa e entramos com a representação no Tribunal de Contas. E agora fica para o tribunal apurar a responsabilidade tanto do dono da empresa quanto do ente público aí na parte dos administradores. Nós também fizemos fiscalizações em outra empresa que estava correta, né? É bom frisar que ainda temos empresários bons. Fizemos também uma ação popular da cidade de São Paulo, que, ao meu ver, foi feito só para contaminar mais pessoas. Acho que uma inconsequência, uma irresponsabilidade do prefeito Bruno Covas, que acumulou mais de 600 mil pessoas no transporte público. Só tem uma intenção nisso, contaminar mais pessoas. Essa é a minha visão e, por isso, o PDO entrou com a ação popular. Certo. Deputado, essa é, sem dúvida, uma ideia inovadora aqui na Alesp, né? O senhor mesmo disse isso no programa Ideias e Debates da semana passada. Esse pioneirismo, né, já levou outras casas legislativas a entrarem em contato com o senhor. Aliás, muitas medidas que têm sido tomadas aqui pela Assembleia Legislativa, sem dúvida alguma, serve de exemplo, né, para os demais poderes aí. Como que tem sido essa inspiração, então, para as outras casas legislativas? Olha, é o primeiro trabalho nesse sentido, né? E é bom frisar, porque quando eu tive a ideia, eu tive poucos parlamentares que concordaram. Então, o Márcio Nakashima, Coronel Telhada, Coronel Nishikawa, Adriana Borgo, Letícia Aguiar, Ed Thomas, foram os que apoiaram essa ideia e vem trabalhando muito para que dê certo. Muitas câmaras de vereadores, muitos vereadores me ligaram para conhecer o sistema que nós criamos, até a exemplo disso, formar nas câmaras municipais, que eu acho importante, até porque nós não vamos ter braço para cuidar de tudo. Então, se nós tivermos o apoio dos vereadores na fiscalização municipal, é claro que vai ajudar muito. Deputado, as casas legislativas, como bem lembrou a minha colega Caterina Schutt, muitas casas legislativas decretaram estado de calamidade para que facilitasse a aquisição de produtos importantes, produtos e insumos para o combate à pandemia de coronavírus. Na prática, nem sempre o uso é correto desse dispositivo legal. Eu não falo somente de São Paulo, eu vejo que tem sendo veiculado por veículos de todo o Brasil, inclusive. Ultimamente, as notícias dão conta de preços abusivos no que tange a compra de respiradores. Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise do quanto esse dispositivo ou de calamidade pública ou mesmo de estado de emergência tem também prejudicado a compra de alguns equipamentos por parte dos executivos municipais e estaduais.
Olha só, a calamidade, a população precisa entender que o Legislativo aprovou a calamidade em forma preventiva. Até porque nós não sabíamos qual seria a reação, né, o que faria o vírus na sociedade do Brasil paulista. E de forma preventiva nós aprovamos a calamidade. Mas a aprovação da calamidade não quer dizer que o governo tem que ser irresponsável e fazer o contrato de qualquer forma. Tem sim suas regras de segurança e as suas cautelas a serem feitos contratos e compras. Nós sabemos que há um superágio no mercado devido à pandemia, mas também deve-se o ente público ter de cautela conseguir o menor preço com a melhor qualidade. Nós temos estados que comprou respiradores que nem para a pandemia servem. Nós temos o estado de São Paulo que já foi comprovado que há um valor muito excessivo na compra de respiradores. Nós estamos esperando os respiradores chegarem para fazer uma fiscalização nele. É claro que o Ministério Público está no caso e tem que estar no caso para cobrar as responsabilidades e coibir. Já houve algumas notícias que parece que o governo já barateou, parece que já diminuiu o valor, mas nós vamos estar em cima. Certo. Deputado, existe a possibilidade, então, dessas questões apuradas nesse tempo de se tornarem uma CPI aqui na casa? Qual que é o caminho? Se sim, né? Qual que é o caminho para que isso aconteça? Tanine, eu já protocolei um projeto de resolução. A exemplo de outros mandatos, nós tivemos a 6ª CPI. Hoje nós temos aí, acho que 9 assinaturas. Eu preciso de 32 assinaturas. Então eu estou pedindo aos deputados, peça à população o apoio para que eu consiga essas 32 assinaturas, para que se instale a 6ª CPI e de forma cristalina façamos aí a apuração de todas as compras. Mas nós estamos tendo dificuldade para ter a senha do CIAFEM e do CIAFISCO para apurar, né? Nem isso a Secretaria da Fazenda nos ela enviou um e-mail agora, nós vamos fazer um cadastro, né, que foi a orientação dela, para tentar ter a senha do CIAFISCO e do CIAFEM, que isso vai possibilitar uma melhor e maior apuração aí dos contratos, que vocês sabem que não é fácil apurar contrato do Estado. Então, nós só temos 5 assessores que cuidam disso, são muitos contratos, né? A gente tem que olhar toda a vida da empresa, todo o contrato, tem que olhar o mercado, então não é tão simples. Estamos conversando com o deputado Sargento Nery do Avante e ele está justamente explicando para a gente o trabalho desenvolvido por um grupo criado pelos deputados, o PDO, Parlamentares Defensores do Orçamento. Deputado, para aquelas pessoas que ainda não acompanharam o trabalho no campo desenvolvido pelo PDO, pelos Parlamentares Defensores do Orçamento, eu gostaria que o senhor contasse para a gente como foi aquela diligência que os senhores fizeram e descobriram algumas distorções no contrato realizado com uma empresa que fornecia e fornece equipamentos de proteção individual. O senhor poderia compartilhar com a gente essa história? Claro, e também após, eu vou passar para vocês a ação popular que nós impetramos aí contra o governador, no caso da FURP. Vocês vão se ver que realmente o PDO está trabalhando aí em busca de proteger o recurso público. Olha só, nós começamos a fazer um levantamento. Essa empresa era uma empresa individual com um capital de R$20 mil. Nós fomos levantar aí a sede da empresa, era numa residência, e para não ter dúvida e não ser injusto, nós fomos até a sede da empresa. Chegando lá, nós descobrimos que não tinha empresa, e era sim a residência do proprietário. Essa MEI, que é uma empresa individual, fez um contrato de 14 milhões com o governo para compra, para venda, né, no caso, para venda de aventais médicos, aqueles descartáveis. Nós pedimos para o proprietário o local de confecção, ele não quis nos fornecer, avisando que havia terceirizado esse trabalho. Nós pedimos também a nota fiscal dos insumos, da matéria-prima para essa fabricação, ele também não quis fornecer o contrato.
Através disso, nós evidenciamos as irregularidades. A partir daí, fizemos uma representação e protocolamos diretamente com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, porque é o tribunal que deva processar e julgar e até condenar aquele que esteja errado. E é claro que pedimos aí que o Ministério Público do Tribunal de Contas acompanhasse também essa representação. No mesmo dia, é bom frisar que a Secretaria da Saúde fez uma nota dizendo que o contrato estava regular. Mas eu acho que depois eles apuraram melhor e o governador, no seu Twitter, soltou que havia cancelado o contrato e que teria mais rigor na contratação. Isso já nos deixou felizes. Por quê? Porque realmente nós não fomos injustos e realmente fizemos um trabalho eficaz para que o Estado não perdesse 14 milhões de reais. Certo, deputado. E para quem passou por uma situação aí, deputado, de compras e ficou meio intrigado aí com preços, quer dizer, está desconfiado de algum tipo de irregularidade, essas pessoas podem entrar em contato com o grupo, deputado? Pode estar enviando e-mail para... Nós temos os e-mails funcionais, né, dos deputados, é só entrar. O meu, posso até divulgar aqui, é o sgtneri@gmail.com ou da própria Alessio, que é o funcional. Pode enviar para nós vamos tentar apurar. É claro que já está chegando muitas coisas, então às vezes dificulta a quantidade, né, de denúncias para que o grupo consiga apurar. Legal, deputado. Eu acho que é importante, antes de encerrar, que o senhor deixe uma mensagem sobre a necessidade... Eu posso falar sobre a FURP? Fundamental, por gentileza. Eu, inclusive, ia pedir para que o senhor compartilhasse com a gente as informações. Contra o governador do Estado, né? Em face da fabricação de remédios, insumos, né, como máscara e álcool gel. A FURP, só para a população entender, em 2018, o mercado farmacêutico no Brasil foi o 7º no ranking mundial. O 7º, tá? A FURP, ela não consegue, em 2019, ela chegou a 40% da sua produção. E em 2013, a FURP era a primeira, ela liderava esse ranking farmacêutico no Brasil e estava na 3ª posição entre as corporações farmacêuticas da América Latina. Então você imagina a importância da FURP na fabricação de remédio. Hoje ela está na sua capacidade de 40% de fabricação. Ela pode fabricar 65 tipos de medicamento, incluindo a hidroxicloroquina, que é o que eu me tratei, né, porque eu fui contaminado pelo Covid. E outros insumos, como álcool, gel, máscaras e outros, né? Ela tem uma capacidade de fabricação de 2 bilhões de medicamentos. Então, veja só, o governo do Estado, na pessoa do senhor governador, está contratando milhões de compras de remédio e não estrutura a FURP para chegar na sua capacidade de fabricação. Daria para a FURP fornecer para o estado inteiro esses medicamentos. Com isso, nós entramos com uma ação popular contra o governador e, se comprovado essa omissão do governo, dentro da minha ótica jurídica, eu acredito que houve um crime de responsabilidade, sim, do governador. Aí nós teremos que tomar outras providências, tanto política como jurídica, para cobrar essa responsabilidade. Mas já está protocolado, já está correndo a ação, nós entramos com um pedido liminar, espero que o judiciário nos ajude com esse trabalho, porque é uma forma de economizar. Se a FURP começar a fabricar, nós estamos falando que o Estado terá
uma economia de 60% nos gastos de medicamentos e insumos. Olha que importância. Nós estamos falando em milhões, mas milhões de reais economizados e também estruturar uma empresa farmacêutica que tem grande importância no nosso estado, no Brasil e na América Latina. É isso aí, entrevista importante, informações relevantes trazidas pelo deputado Sargento Nery do Avante. Deputado, muito obrigado pelas suas informações, pela gentileza em atender a nossa equipe. Uma boa semana para o senhor. Obrigado e parabéns ao trabalho e à população paulista. Pode contar com o PDO. O PDO estará, sim, fazendo um trabalho sério, um trabalho de resultado. Muito obrigado pela participação. 11h15, chegou o momento de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, sempre atualizando você sobre aquilo que você precisa saber nesse momento de pandemia para o coronavírus. Vamos conversar agora, Caterina Schutte, com o Paulo Pontes, ele é o responsável pela captação de doadores de sangue. Vamos conversar sobre a situação do Hemocentro de São José dos Campos durante esta pandemia. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Caterina. Bom dia, Daniel. Para nós é um prazer falar com vocês nessa manhã de segunda-feira e falar desse tema, né, de tamanha importância para a sociedade como um todo. É isso mesmo. Nós conversamos, inclusive, com um colega, o diretor do Hemocentro de Campinas, e ele também relatou as dificuldades e também os receios que a população tem em doar sangue neste momento. E aí eu gostaria de saber qual é a situação, gostaria que o senhor explicasse para a gente a situação do Hemocentro de São José dos Campos e se a população aí na região do Vale do Paraíba também tem tido receio de doar sangue em meio à pandemia por coronavírus. Olha, Daniel, na verdade, o receio, obviamente, ele existe. Nós temos sido muito questionados em como estamos tratando, né, a questão da doação nesses dias de pandemia. Obviamente, nós tomamos todas as ações necessárias para que evitássemos não só a aglomeração, mas o contágio da doença no serviço, né? Então, a gente tem orientado todos os doadores da melhor forma possível e o atendimento tem sido mantido. Nós não tivemos nenhuma baixa no que diz respeito à doação e o atendimento dos nossos pacientes estão garantidos porque a gente está contando com a ajuda da população. Certo. E, Paulo, quais são os procedimentos que estão sendo adotados, então, pelo Banco de Sangue nesse momento para, então, evitar a proliferação do vírus? Sim, na verdade, nós aumentamos o espaçamento entre as cadeiras, né, na sala de espera, para que os doadores não sejam próximos. Estamos controlando o fluxo de entrada, né, o número de doadores que entram ao serviço. Já na porta também estamos ferindo a temperatura. Aumentamos o número de distância com o álcool gel para que todos possam higienizar as mãos da melhor forma possível. Contratamos novas colaboradoras que estão higienizando as cadeiras. A cada doador que se levanta é higienizado as cadeiras para que a gente mantenha o mais higienizado possível todo o ambiente. É isso mesmo, doutor. Mas qual é a situação atualmente do banco de sangue aí em São José dos Campos? Existe uma necessidade maior de algum tipo de sangue ou não? Olha, a gente está tendo o índice de doação normal. Existe uma maior demanda pelo uso do sangue O negativo, até por ser o que nós chamamos de doador universal, né? Uma bolsa de sangue O negativo, ela serve para qualquer paciente. E nas situações emergenciais, onde o paciente não tem o tempo adequado para a transfusão, ou seja, nós não conseguimos atendê-lo sem realização dos testes, né, realizando os testes transfusionais, porque trata-se de uma emergência, então o consumo de O negativo ele é maior. Então a gente acaba tendo uma demanda maior por esse tipo sanguíneo. Sempre, mas assim, isso não tem a ver, honestamente, com a pandemia, e sim com a rotina diária do banco de sangue mesmo. Certo, Paulo. Mais cedo a gente conversou com o Dr. Wagner de Castro, que ele é diretor do Centro de Coleta de Sangue do Hemocentro de Campinas, né? Ele falou um pouquinho, então, que nesse tempo de pandemia, muitas cirurgias foram canceladas.
a maioria delas, inclusive. Porém, existem, então, as ocorrências, as urgências, né, e as emergências. Ele disse, então, que essas urgências e emergências correspondem a 30% das cirurgias que estão acontecendo nesse momento. No caso aí de São José dos Campos, temos uma porcentagem para passar para o nosso telespectador? Houve uma queda também muito grande, as cirurgias estão sendo realmente adiadas nesse momento, estão, então, prevalecendo apenas aquelas que são urgentes nesse momento? Como que está? Exatamente. Na verdade, isso foi um decreto do governo estadual, né? Então, em todo o estado de São Paulo, as cirurgias eletivas elas foram canceladas momentaneamente e serão retomadas num futuro próximo que a gente ainda não sabe quando será. Então, nesse momento, os hospitais eles realizam somente as cirurgias emergenciais e o atendimento daqueles pacientes crônicos, né? Isso também em São José permanece da mesma forma. Aqui a gente tem mais ou menos, as cirurgias emergenciais representam cerca hoje de 25% do índice de cirurgias aqui na região. Então, a gente teve uma queda bem importante nas cirurgias e, consequentemente, na transfusão também. E aquelas pessoas que nos assistem agora e ficaram sensibilizados e gostariam de realizar a doação de sangue, doutor, quais são as regras que as pessoas devem respeitar para realizar a doação de sangue? Por exemplo, é necessário respeitar o jejum, tem que ter uma idade mínima, é preciso ter um peso mínimo também. Quais são as dicas e regras para que a pessoa consiga efetivar a sua doação de sangue? Perfeito. Aqui no nosso serviço, o atendimento é de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia e meia. Para doação, a pessoa deve ter de 16 a 69 anos de idade. Então, é importante frisar que nessa questão da idade, o menor de idade ele deve estar acompanhado do responsável legal, o pai ou a mãe, e até 69 anos é para aquelas pessoas que já são doadoras. Portanto, quem vai realizar a primeira doação pode ter no máximo 60 anos de idade. Além disso, os homens devem pesar mais de 50 quilos e as mulheres mais do que 55. O doador deve trazer o seu documento com foto, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, não vir em jejum, então é importante tomar o café da manhã, o que a gente sempre reforça é que no café da manhã o doador deve evitar alimentos gordurosos. Então, assim, não tomar leite, não ingerir nada que seja derivado do leite, nem ovos e nem frituras, né? E estar em boas condições de saúde também é muito importante. Certo. E, Paulo, quem teve a Covid-19 pode doar? De repente a pessoa teve, já se recuperou, está saudável aí. Qual o intervalo que essa pessoa precisa dar aí para poder doar? Olha, para quem teve, de fato, o Covid confirmado com exames, ele deve aguardar 30 dias após a cura para, então, poder doar. Agora, as pessoas que têm contato direto com esse grupo de pessoas, né, que são não só os confirmados, mas também quem tem contato direto com aqueles que são suspeitos, que estão em quarentena, né, isolamento por quarentena, eles devem aguardar 15 dias, se não assintomáticos poderão doar. Paulo, por gentileza, eu gostaria de saber o quanto as campanhas que incentivam a doação de sangue são fundamentais em um momento como esse, uma vez que a pandemia acaba deixando as pessoas um pouco receosas de deixar a sua casa e ir para um ambiente hospitalar para retirar sangue. Daniel, você tocou num ponto muito importante. Na verdade, agora é um momento da gente intensificar as campanhas, né? Porque não só as cirurgias emergenciais, mas também aqueles pacientes crônicos continuam precisando de sangue, principalmente os pacientes em tratamento de quimioterapia e câncer de uma forma geral. Enfim, tem vários tratamentos crônicos onde não pode ser interrompido o tratamento e a gente precisa contar com a ajuda da população. Então, assim, é um momento onde todos estamos em estado de alerta, mas até para garantir o atendimento desses pacientes, a gente precisa sair um pouco de casa para salvar a vida de alguém, né? Então, essas campanhas são muito fundamentais para a continuidade do tratamento desses pacientes. É isso aí, nós conversamos com o Paulo Pontes, ele é o responsável pela captação de doadores de sangue e falou sobre a situação do Hemocentro de São José dos Campos. Quero agradecer demais a sua gentileza, viu, Paulo, pelas informações que você compartilhou com a gente aqui, com o nosso público. Desejo boa sorte nesse trabalho e que as pessoas doem sangue aí na região do Vale do Paraíba.
Daniel, a gente que agradece a ajuda da Alesp, né, em divulgar e trazer à tona esse assunto de tamanha relevância, né? Então fica aí, eu queria aproveitar o espaço para primeiro agradecer aqueles que já vieram doar nos últimos meses e também convidar aqueles que ainda não vieram, que venham fazer a sua doação e além de virem, que se possível convidem seus amigos, seus familiares, porque é um momento delicado para todos nós, mas a gente, enquanto sociedade, precisa se organizar. Tá? Tá certo. Obrigado. Muito obrigada, Paula. Até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 11h24. Um ótimo dia para você que acompanha o Jornal da Rede Alesp. Muita informação, prestando serviço sempre para você que nos acompanha todos os dias, das 9h30 da manhã até as 2h30 da tarde. Olha só, mais um giro de notícias, porque as escolas particulares também sentiram os efeitos da crise financeira causada pelo novo coronavírus. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo acredita que cerca de 50% das escolas podem fechar as portas caso não recebam ajuda. Só em abril, o índice de inadimplência em São Paulo passou de 20%. Com as crianças em casa, muitos pais começaram a fazer as contas, pois uma das maiores preocupações é com a parte financeira das famílias. Com a dificuldade dos alunos em se concentrar no ensino remoto, o aprendizado de muitas crianças foi afetado na avaliação de pais. A educação infantil exige muita interação e atividades lúdicas. Com curta concentração, as crianças têm que estar muito envolvidas. Mas muitos pais estão trabalhando em home office e não conseguem separar tempo suficiente para fazer todo esse processo. Segundo o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, Benjamin Ribeiro da Silva, 80% das escolas particulares são pequenas, cobram mensalidades entre R$ 300 a R$ 1.500 e não estavam preparadas para atender a essa pandemia. De um momento para o outro, tiveram que adquirir equipamentos e investir em tecnologias, parcerias para atender a esse novo momento. No Brasil, são mais de 20 mil escolas particulares e cerca de 300 mil funcionários para atender 2,5 milhões de crianças de até 5 anos. A inadimplência em São Paulo chegou a 21% em abril de 2020. No ano passado, a inadimplência foi de 6%. O presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Ademar Batista Pereira, alerta que essas escolas estão sofrendo bastante com o cancelamento de contratos, não pagamento e redução de preços. Algumas já fecharam e outras devem quebrar se não for feito nada. O Procon de São Paulo já recebeu mais de 5 mil reclamações de pais que não conseguiam negociar as mensalidades. Inicialmente, a instituição queria que as escolas oferecessem descontos a todos os pais. Mas o acordo firmado agora prevê que os casos sejam analisados individualmente entre cada família e a instituição. 11h27. Confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Alesp. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou a partir de hoje, segunda-feira, a volta do rodízio tradicional no município em coletiva de imprensa virtual. Ontem, Bruno Covas disse que, apesar do rodízio ampliado ter tirado mais de 1 milhão de carros de circulação, o índice de isolamento subiu apenas 2 pontos, de 46% para 48%. Agora vamos fazer um giro informativo movimentando a equipe de jornalismo da Rede Alesp. Vamos convidar um jornalista, repórter, para participar aqui do jornal. Kate. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Bom dia, Caterina. Sou eu mesmo. Eu estou aqui. Daniel, bom dia. Tá vendo como quando a gente tem ouvido absoluto, como é que é? Ouve tudo mesmo. É isso tudo aí, bem, Sérgio. Caterina? Tudo Seja bem, bem-vindo, viu? Tudo bem, e você, bom, Sérgio? Bom dia a você. Bom dia a vocês. Bom dia aos nossos ouvintes e também telespectadores da nossa Rede Alesp. Temos boas notícias, Daniel, né? Temos boas notícias. Mas eu queria... Temos ótimas notícias, aliás, para o estado de São Paulo também, né? Mas antes, eu queria até comentar contigo, eu estou acompanhando aqui o jornal, vi a entrevista do médico, né?
nessa questão do sono, né? E eu achei interessantíssimo quando ele falou assim, você vê um médico falando assim, olha, tem que dar um tapa no cabelo, né? Eu achei muito legal. Mas essa situação toda aí do sono, eu passei por isso, viu, Daniel? Não sei se você chegou a passar por isso. Eu trabalhei durante 8 anos, mais ou menos, num horário, né, que era anormal, vamos dizer assim, né? E eu trabalhava durante a noite e na madrugada. Isso também, né, dá consequências ruins também para o sono, viu? Porque você perde o seu horário, né, biológico, né, que você está acostumado a dormir, entendeu? Eu fazia um horário na madrugada e fiz isso durante 8 anos. Aí uma vez eu fui ao médico e eu perguntei, falei, doutor, nessa situação tem como recuperar o sono? Né? Ele falou, não existe isso, né? O que acontece é que você perde o seu relógio biológico, quer dizer, você está acostumado a dormir num determinado horário, né? E isso acaba afetando, né, o seu organismo, não tem jeito, né? Ele falou, não tem como você recuperar esse sono. Então, durante 8 anos eu tive isso. E depois disso, eu dormia mais cedo, eu não consigo até hoje dormir no horário que eu dormia antes. Por quê? Porque, né, o meu relógio biológico foi para o espaço. E isso acontece também. Então, pessoas que trabalham na madrugada, que trabalham virando à noite, como eu fiz durante esse tempo, isso prejudica também muito, né? Isso não tem jeito, você não recupera esse sono. E na questão também que ele falou, né, que eu achei legal, interessante a tua pergunta que você falou, né, na questão dessa situação da pandemia que a gente está passando, né, se isso afeta e afeta muito, né? Porque você tem uma rotina, Daniel e Caterina, a gente tem uma rotina, né, já há muito tempo. Você perde isso, como a gente está nessa situação de ficar confinado, de ter que ficar, né, cumprindo a quarentena por determinação, né, aí da saúde, da Organização Mundial, enfim, você acaba realmente atrapalhando o teu sono. E também me atrapalha aqui, mesmo eu tendo esses horários que hoje eu só consigo dormir quase de madrugada praticamente, por causa do tempo que eu trabalhei, né, nessa madrugada toda que eu fiz durante 8 anos, mas também a rotina, isso afeta muito, né? Você dentro de casa, você tem uma rotina, você vem para casa, sai do trabalho, você tem um horário certo, né? Chega à noite, você dorme aí lá pelas 11 da noite, né, para acordar às 8 da manhã. Isso é uma rotina, né, Daniel? Com certeza. Disso, quando você perde, exatamente, a gente confinado, mesmo estando em casa, você perdeu essa rotina. Então, realmente, isso afeta demais, né, o sono das pessoas. O meu, então, eu acho que eu não tenho nem horário mais, porque eu tive esse problema durante 8 anos na madrugada e hoje eu estou de quarentena, confinado aqui, né, respeitando aí o isolamento social, porque é uma situação que não tem jeito, tem que se cumprir. E isso também afetou a mim agora, né, nessa rotina que eu sempre tive, depois disso, de um horário certo, trabalhando aí na Assembleia Legislativa, para dormir. E eu perdi isso por causa dessa rotina aí, né, por causa dessa situação, né, que eu perdi a rotina. Mas, você Sérgio, também, a Caterina também. Eu vi a Caterina falando disso, né, Caterina? Que você, aliás, é ótima, né, dorme muito bem, se pudesse dormir até mais tarde, que ótimo para você. Que bom para você que você consegue fazer isso, porque é complicado, viu? Eu consigo dormir até demais. Isso me incomoda um pouco, vou ser sincera. Às vezes eu fico meio preocupada, pensando se eu estou com alguma questão aí que eu preciso resolver. Mas a parte do sono, Sérgio, você que está, então, respeitando aí fielmente, né, essa medida de isolamento, você tem conseguido estabelecer uma rotina mínima, assim, diariamente? No sentido de um horário para se alimentar, um horário, então, para você, de repente, fazer algum tipo de exercício. Tem conseguido se organizar nesse sentido? Não, até tenho, viu, Caterina? Até tenho. Eu já acostumei mais por causa da situação que eu passei durante esses 8 anos que eu te falei. Eu trabalhava na madrugada, então eu ia dormir às 7 da manhã, 8 da manhã, entrava no trabalho às 11 da noite, saía às 7 da manhã. Durante 8 anos você perde, né? Eu perdi o relógio biológico. Então eu ainda consigo até me adaptar por isso, porque não mudou tanto para mim assim. Entendeu? Eu continuo tendo a mesma situação que eu tive e que eu tenho, né? Tenho tido agora, que é continuar dormindo também no horário que eu sempre dormi, de madrugada, pela perda, né, do sono que eu tive durante esses 8 anos, que você não repõe. Então, para mim, continua praticamente a mesma coisa. E tenho, sim, conseguido fazer meus exercícios, né, dar uma caminhada aqui dentro de casa, tudo. Né? Então, para mim, está tranquilo. Até porque eu já não tinha mesmo um relógio biológico. Eu perdi. E, como eu disse, o médico falou para mim que você não recupera o sono. Não adianta. Isso não existe, né? É verdade. E isso pode trazer consequências para
para a saúde como um todo, né? Até um envelhecimento precoce, né, Sérgio? Exatamente. Dependendo da situação. Isso acontece mesmo. Mas é isso, né? Vamos lá, né? A gente tem que se adaptar, não tem outro jeito. Vamos lá, aí, Sérgio. Temos vacina para a Covid-19? Vou falar disso também, mas primeiro eu quero dar uma notícia ótima aqui para o estado de São Paulo, viu, Daniel? Que assinou aí o maior contrato de concessão de rodovias do país, né? Entre a Artesp, que é a nossa agência de transporte aqui de São Paulo, e a concessionária Eixo São Paulo. Esse contrato, para você ter uma ideia, a Eixo São Paulo ela assume em junho a maior malha rodoviária já licitada aqui no Brasil, com 1.273 quilômetros por um período aí de 30 anos. É ótima notícia, né? Segundo informações aí do governo federal. Esse lote, viu, Daniel e Caterina, abrange 12 rodovias. Olha que maravilha. Passando por 62 municípios do estado, né? Esse consórcio, inclusive, o investimento deles é de 14 bilhões. E olha que notícia ainda mais maravilhosa, vamos dizer assim, né? No popular, né? Isso vai gerar aí 7 mil novos empregos, né? Diretos e indiretos. Quer dizer, uma notícia maravilhosa aqui para o nosso estado de São Paulo, né? Tudo bem, dentro dessa situação que a gente está passando, dessa pandemia, mas eu acredito, viu, Daniel e Caterina, que até lá a gente vai sair disso aí, vai dar tudo certo, né? São 2 anos aí de contrato para que essa agência, junto com a Artesp, esse consórcio, melhor dizendo, junto com a agência Artesp, né, construa aí, melhore essa situação das rodovias nossas. Aqui já não são tão ruins, né? São boas em São Paulo. As rodovias em São Paulo, se você for comparar com as, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, São Paulo está muito bem. Mas isso vai gerar emprego, né? Vai tirar as pessoas aí que, inclusive, estão desempregadas, né, Daniel, por causa dessa pandemia, estão perdendo seus empregos, né? Uma ação do governo aí muito boa para o nosso estado. Certamente uma excelente notícia, Sérgio. Exatamente. E agora vamos falar do que você me perguntou, né? Uma farmacêutica americana, ela anunciou aí um anticorpo contra o coronavírus, né? Ele é chamado de STI 1499. Esse novo recurso ele foi capaz de evitar completamente que o vírus, né? O vírus aí ele infecte as células, né? Em testes realizados ainda, claro, in vitro, né? Ou seja, ainda não foi testado em humanos, né? Essa iniciativa ela propõe um tratamento similar ao método de transfusão de plasma, né? Estudado por diferentes centros de pesquisas e também já aprovado para testes clínicos na FDA. A FDA é o órgão norte-americano, né? Aqui a gente chama, é como a gente tem, o Daniel e Cara, a Anvisa aqui no Brasil, né? Então, é mais uma situação de estudos. A gente tem vários estudos, né? Para tentar chegar a uma vacina, mas ainda não se tem nenhum resultado garantido. Mas as agências aí, né, as biofarmacêuticas aí, tanto daqui do Brasil quanto as americanas, estão tentando, né, achar uma vacina para acabar com esse coronavírus, né? Eu tenho certeza que a gente vai chegar a um bom resultado daqui a um tempo. Inclusive, isso vai também beneficiar, né, como eu falei há pouco do governo federal, da agência, né, de construção de rodovias também. A gente não sabe quando isso vai poder começar, né? Deve começar, né? Com seus cuidados, claro, né? São 2 anos, como eu falei, de contratos aí. E essa situação nossa aí de descobrir, né, uma vacina contra o coronavírus. Claro, está se estudando, né? São notícias que a gente tem, mas é 100% já, nessa notícia que eu falei agora, 100% garantido. Agora, precisa ser testado em seres humanos. Isso ainda não foi realizado e precisa muito de estudos, né, mais avançados. A gente sabe que o tempo para se descobrir uma vacina é entre 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, viu, Daniel e Caterina? E a gente vai conseguir sair dessa situação. Uma outra coisa que eu queria falar, da questão aí do rodízio, né, rapidinho. Daniel, eu vejo aqui, eu tenho uma visão muito grande de onde eu moro, que eu moro aqui perto da Paulista, do lado da Paulista, em relação a trânsito, isso tudo, né? E eu vi que realmente estava complicado, né? Você falar diminuiu, foi o que vocês falaram aí, 2% de 46% para 48%, isso não é nada, né? E eu vejo aqui sempre que não houve essa diminuição aqui, pelo menos aqui na minha região, que é uma região de bastante movimento, né?
Então, passou hoje a voltar, né, o rodízio normal, né, por falta de compreensão também, né, das pessoas, de ficarem em casa. As pessoas continuam saindo, né? Você vê muita situação aí, muita gente está confinada, como eu digo sempre, né? Mas tem pessoas aí que ainda continuam fazendo churrasco em casa, se reunindo com familiares. Então, isso acaba tendo uma negatividade, né? E o prefeito tomou, né, essa decisão de acabar com esse rodízio, né, que não estava adiantando nada. 46% para 48%, né, Daniel? Não é nada. A gente precisa chegar a um mínimo entre 55% e 60%. O ideal seria 70%, não é? Então, não teve jeito, né? Mas vamos lá, vamos continuar, a gente vai continuar lutando. E, gente, fiquem em casa. Se você não tiver que sair, for necessário, continue em casa, gente. É o melhor que a gente tem a fazer, tá bom? É isso aí, Sérgio. Muito obrigado pelas informações. Isso, vamos torcer para que essa vacina seja testada e muito em breve ela esteja no mercado para imunizar as pessoas e cuidar das pessoas para que não se contaminem e também não morram por coronavírus. Exatamente. Que Deus te ouça, né, amigo? Mas vamos lá, tamo junto. Um grande abraço, bom trabalho para você, uma excelente semana. Eu estou vendo sua agenda aí, muito trabalho, hein? Ah, tem. Ah, você está vendo aqui atrás? Ah, pegou a agenda. É tanto que quase juntou aqui com o meu logo aqui da Alerta, você viu? Tá vendo? É isso aí. Do jornal. Bom trabalho, meu amigo. Vamos lá, trabalhar. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, Sérgio. 11h40, Jornal da Rede Alesp, trazendo tudo aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado e informada nesta segunda-feira. O que a gente vai fazer agora, Kate? Uma pequena paradinha, né, Daniel? Então, vamos fazer essa pequena parada. parada. Mas a gente volta em poucos minutos aí com muita informação sobre a pandemia aí do novo coronavírus. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede